Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos destacar essa frase, o primogênito de entre os mortos. Vamos a Apocalipse, capítulo 1, verso 5. João escreve às igrejas da Ásia, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Uma vez mais, esse título do Senhor, o primogênito dos mortos. E por isso mesmo, Ele é o soberano dos reis da terra. Ainda vamos ao Salmo 2. Salmo 2. Vamos ler os versos de 1 a 8. Um salmo profético, messiânico, se referindo a Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui vamos destacar o verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos ao Novo Testamento, livro de Atos, e vamos ver as 3 referências do Novo Testamento sobre esse verso 7 do Salmo 2. Como o Novo Testamento aplica esse verso 7 do Salmo 2? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Atos capítulo 13, vamos ler desde o verso 26. Atos 13, 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos,
ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Aqui Paulo sai para a sua primeira viagem missionária junto com Silas, passa por algumas cidades, chega a Antioquia da Psídia, saiu de Antioquia da Síria, onde era a sua sede, onde ele reunia, onde ele ministrava aos irmãos, e foi até Antioquia da Psídia, uma região de dificílimo acesso. João Marcos desiste no meio do caminho e volta, e então ele prega essa mensagem maravilhosa, interpretando aqui o sentido do Salmo 2, como estamos vendo no verso 33 desse capítulo 13 de Atos. Ressuscitou a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, as duas próximas referências no livro de Hebreus, que também são citação do Salmo 2, verso 7. Hebreus capítulo 1, vamos ver os versos 3 a 5. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E finalmente, no capítulo 5 de Hebreus, verso 5. Capítulo 5, verso 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado pela Tua santa, inspirada, viva e bendita palavra. Obrigado porque nós a temos em nossas mãos e o Senhor mesmo a tem inscrito em nossos corações. Te rogamos, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor a venha interpretar a nós nessa noite. Toma a Tua palavra nas Tuas próprias mãos e fala de maneira abundante, rica, contundente, clara e revelada aos nossos corações. Assim nós te pedimos, esperando toda a provisão, habilitação e suficiência da parte do Senhor para essa noite de comunhão na Tua palavra. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, inicialmente não seria nem mesmo eu que estaria ministrando nessa noite. Mas antes que partíssemos na viagem mais longa que teremos, eu solicitei aos irmãos que ainda queria trazer um encargo à igreja relacionado a esse assunto da ressurreição, da ascensão e da entronização do nosso Senhor. E, sobretudo, iremos destacar na parte central do nosso encargo para essa noite a questão dele ter sido feito primogênito de entre ou dentre os mortos. O que isso significa? É, sem dúvida, um dos títulos, senão o título mais sublime do nosso Senhor Jesus em todo o Novo Testamento, em toda a história da graça. E nós vamos ver por quê. Ele é o primogênito de entre os mortos. Então, antes que cheguemos a isso, nós fizemos a leitura de todos esses textos para que algumas coisas inicialmente fiquem claras para nós. Então vamos procurar andar aqui de uma maneira bem
didática. Os irmãos viram que o Salmo 2 é um salmo messiânico, profético, muito lindo, que fala a respeito do reinado do Messias, ou do Cristo, do ungido de Deus. Aquelas nações que se levantam contra ele, porque o homem original caiu em pecado, e todos os homens são fruto dessa descendência. Então, a linguagem daquelas nações é uma linguagem de rebelião. Essa é a linguagem das nações, não apenas daquelas nações do tempo em que o Salmo foi escrito, mas é a linguagem atual de todas as nações como nações, já que nós não podemos considerar uma nação sequer sobre a terra que possa ser chamada de nação do Senhor. Isso não existe. Não há nenhuma nação nessa terra que seja uma nação do Senhor. A nação do Senhor é espiritual, a nação do Senhor é a igreja, a nação do Senhor é o seu corpo de redimidos, única e exclusivamente. Então a linguagem de todas as nações da terra, desde que o homem caiu até hoje, isso incluindo a nação de Israel, mesmo nos tempos, é claro, dos tratos particulares de Deus com eles, os tempos do Velho Testamento, eles também não se declaravam como nação absoluta, uma nação do Senhor. Em todos os tempos, nós sabemos que a nação de Israel teve problemas. Mesmo durante o reinado de Davi, um reinado maravilhoso, não é? Um reinado de glória, mesmo assim, aquele povo sempre foi um povo que, de alguma forma, cortava os seus laços com aquele que os amava. Seu noivo, seu Senhor, o Deus da aliança, Yahvé. Isso sempre foi verdade. Então a linguagem dessas nações é rompamos os seus laços. Você está aí com o Salmo 2 e você vê essa palavra aí, exatamente assim. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, como se Deus fosse um carcereiro e as nações estivessem subordinadas a Ele na base de um laço. Não é? Então essa é a linguagem daqueles que realmente não conhecem o Senhor, não conhecem esse Supremo Pastor. Mas então há uma linguagem interessante naquele salmo que diz assim: o Senhor ri deles. O Todo-Poderoso zomba deles, porque a seu tempo ele lhes há de falar. Agora, ouça esse salmo de novo com atenção. Qual é esse tempo? Qual seria o tempo em que o Senhor lhes haveria de falar? Parece muito claro, pelo verso 7 que nós destacamos, quando o salmista continua dizendo: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que esse versículo está aí? Se você está aí acompanhando de novo esse salmo. Verso anterior, então, repetindo, é dito: o Senhor a seu tempo lhes há de falar. Então, logo à frente, proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por tua herança e as extremidades da terra por sua possessão. E ainda na sequência, um verso que não lemos, diz: com vara de ferro as regerás. Não é? Qual é o sentido disso? Qual é a conexão entre esse o Senhor há de falar às nações, preste atenção, e tu és meu filho, eu hoje te gerei? Sabe, meus irmãos, essa expressão do verso 7 é a palavra final que o Senhor falou e fala a todas as nações. Verso 7, que é o verso interpretado no Novo Testamento claramente como se referindo a quê? O que nós vimos em Atos capítulo 13, na pregação de Paulo, em Antioquia da Psídia, declarado 3 vezes. A palavra que aparece 3 vezes no pequeno texto que lemos, qual é? Ressuscitou. Ressuscitando. Não é? Então o Salmo 2,7, tu és meu filho, eu hoje, que hoje é esse? Eu hoje te gerei. Na interpretação de Atos capítulo 13, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então qual é a palavra final de Deus para todas as nações rebeldes? Deus ressuscitou o homem de Nazaré, Jesus, o nosso Senhor. Essa é a palavra definitiva. Não há outra palavra a ser falada para nação nenhuma. A palavra última, definitiva de Deus é: Deus ressuscitou aquele verbo encarnado, o Jesus Nazareno, e o colocou naquela posição suprema,
assentado à destra da majestade nas alturas. Não há nenhuma outra palavra. É por isso, não temos tempo para esses detalhes, mas escute alguma coisa, que em João, mais de uma vez, é declarado que o Pai a ninguém julga, essas são as palavras exatas no Evangelho de João, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E ainda segue assim, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Está entendendo agora essas palavras maravilhosas? Quando o verbo se faz carne, se faz homem, nos dois sentidos, representando Deus para o homem plenamente, quem me vê a mim, vê o meu Pai, não é? E por outro lado, representando o homem diante de Deus. Representa Deus diante do homem plenamente, porque ele é Deus homem, mas também representa o homem diante de Deus, porque ele é o homem perfeito. Será objeto de estudos que se iniciarão em breve a respeito do Evangelho de Lucas. O homem perfeito, o homem de Deus, o homem aprovado por Deus. Então, quando esse homem cumpre a sua missão, o Cristo, o enviado, o ungido, e ele conclui a sua missão, qual é a palavra final, então, definitiva de Deus? Ele intervém, Deus intervém na tumba e retira o corpo humano, físico, deste homem da tumba, com as marcas da redenção, nas mãos, nos pés e no lado. Marcas que ele pede para serem tocadas em ocasiões específicas da sua aparição, ou das suas aparições. E disse então, Lucas de novo registra, vede que sou eu mesmo. Então essa é a palavra final de Deus. Ele ressuscitou o Senhor Jesus e o colocou à sua destra, à destra da majestade nas alturas. Por isso, Atos mesmo 17, um texto tremendo, maravilhoso, Paulo está pregando para filósofos, epicureus e estoicos, no Areópago de Atenas. Ele diz assim, Atos 17:30, Deus não levou em conta os tempos de vossa ignorância, mas ele agora testifica a todos que se arrependam, porque ele já determinou um dia em que julgará vivos e mortos em um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. Um texto extremamente importante. Estamos passando por ele com mais rapidez, porque nós temos que avançar para o encargo central. Mas olha a beleza de tudo isso. A palavra final de Deus é, ele ressuscitou a Jesus de Nazaré e o colocou no centro do trono, um cordeiro como recentemente imolado. Isso significa que traz as marcas da redenção, essa é a ideia, não apenas que seu sacrifício é fresco diante de Deus, isso também é a ideia envolvida lá em Apocalipse 5, verso 6, vi no meio do trono um cordeiro como tinha sido morto, ou seja, o frescor do sacrifício dele aos olhos de Deus é eterno. João escreve isso em torno de 60 anos. O livro de Apocalipse realmente não foi escrito 30 anos depois da morte do Senhor, foi escrito 60 anos ou mais após a morte do Senhor. Então João escreve isso nesses 60 e tantos anos após a morte e a ressurreição, quando ele tem aquela visão clara, exilado em Pátimos, no dia do Senhor, arrebatado em espírito. Então ele tem aquela visão claríssima de que o cordeirinho está no meio, a palavra ali significa um pequeno cordeiro. O cordeirinho está no meio do trono. Jesus, homem, Jesus de Nazaré. No meio do trono, isso significa, ele é Deus. No meio do trono, não apenas no trono, mas no meio do trono. Um cordeiro, como que recentemente imolado. Frescor de seu sacrifício, sim, mas sobretudo, ele é aquele que se assenta ali por mérito, por dignidade. Ele é aquele que está ali porque Deus o levantou dentre os mortos e ele ocupa aquela posição única, singular, plena, como o soberano dos reis da terra. Então, meus irmãos, o sentido do Salmo 2 está claramente interpretado em Atos 13. Palavra final de Deus é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Agora, tu és meu filho, eu hoje te gerei, apenas de passagem também, tem um outro sentido muito lindo.
Também não quero entrar em detalhes, porque gastaríamos todo o restante do nosso tempo. Alguns estudiosos, vamos ficar aqui com uma expressão deles, mas lembre-se, ela não é uma expressão exatamente bíblica. Nós entendemos ser uma expressão correta, para tentar nos ajudar em verdades que, na verdade, são muito tremendas, são muito profundas para o nosso entendimento tão minúsculo, né? Diante das riquezas insondáveis do nosso Senhor Jesus. Assim como não podemos dissecar a Trindade como ela é, um Deus trino em uma única essência, assim como não podemos dissecar a divindade e a humanidade de Cristo, duas naturezas constituindo uma única personalidade, são mistérios muito maravilhosos e profundos para o nosso entendimento tão pequeno. Um dia teremos alguma clareza a mais quando estivermos diante dele, né? Assim também nós temos esse mistério chamado então por alguns estudiosos de geração eterna. Então quando eles olham para esse versículo, Salmo 2,7, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, a primeira interpretação que eles fazem, e eu particularmente concordo, é no sentido de geração eterna. E por que concordo? Porque há vários versículos no Velho Testamento que mostram que o Filho, claro, ele é um Filho eterno. Que ele não teve um princípio, Deus não criou o seu Filho não tem princípio de dias, ele não é o primeiro ser criado por Deus, porque ele não é criado, ele não é o ser mais glorioso de Deus no sentido de início, no sentido de criação, porque ele não é então um ser criado, então ele não é o primeiro criado, ele não é o primeiro criado, então por isso o mais glorioso, nada disso, porque ele não é criado, ele é o eterno Filho. Então, uma das interpretações que estudiosos dão para esse versículo, eles usam o termo geração eterna. Então, meus irmãos, como nós estamos falando de coisas tão profundas e tão lindas, vou tentar com uma frase deixar os irmãos pensando. E pense mesmo, medite nisso com a sua Bíblia aberta, principalmente com o Evangelho de João. Quando Deus, no ato de conhecer-se a si mesmo, Deus é eterno, não tem princípio, não tem fim, não foi criado, então ele sempre se conhece. Não há nada dentro dele mesmo que ele não conheça, diferente de nós. Nós temos um conhecimento de nós mesmos que é sempre parcial, não é? Aliás, quando nós, e todos nós temos um autoconhecimento na nossa limitação, todos, não é? E baseado nesse autoconhecimento, de alguma maneira, nós projetamos uma imagem. Você concorda? Baseado naquilo que você conhece de você. Essa é a imagem de você, não é? Então você se conhece, ou até onde se conhece, nenhum de nós se conhece completamente, nenhum de nós, não é? Pelo próprio fato de estarmos em uma natureza caída, mas naquilo que nós conhecemos de nós mesmos, nós projetamos uma imagem. E aqui eu não estou me referindo a nenhum tipo de hipocrisia. Estou me referindo a uma imagem real. Aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Não é? Nós projetamos uma imagem de nós. Quem nós somos? Como pessoas. Sempre de forma limitada essa imagem é projetada. Quanto a nós. Agora pense quanto a Deus. Deus é um ser que eternamente se conhece. E conhece tudo de si e tudo sobre si. Então, quando ele projeta uma imagem de si, a imagem de si é perfeitamente igual a si. Agora, qual é a imagem de si? Qual é a imagem do Deus invisível? O Logos, Cristo, o Verbo. Por isso ele é chamado por João de Logos. Inspirado pelo Espírito Santo, João usou essa palavra, que nasceu a primeira vez 500 anos antes de Cristo. Ela não é original da Bíblia, ela é original dos filósofos, que tentaram interpretar a criação, o universo, as forças, os poderes, a harmonia do universo, usando essa palavra Logos, né? Olhando para a beleza da criação, os céus manifestam a glória de Deus. Eles não criam em Deus, não conheciam a Deus, mas viam toda essa beleza, viam toda essa harmonia e precisavam de uma palavra. Então eles usavam a palavra Logos, que se referia assim à causa primária, aquele que é a causa da harmonia, uma causa pré-causa, antes de todas as causas. O Logos dos filósofos, não é? Mas esse Logos era impessoal. Você está entendendo? Esse Logos não era Deus, esse Logos não era Cristo, esse Logos era um princípio impessoal. Então eles diziam assim, por trás da... Você ouve isso até hoje. Por trás de toda a harmonia do universo, a beleza do macrocosmo, do microcosmo, não é?
Se você estuda o macro e estuda o micro, você fica boquiaberto da mesma maneira, não é? Então toda essa harmonia, toda essa beleza tem uma causa primária, uma força superior, como eles dizem, um poder superior, não é? Impessoal. Então João tomou essa palavra, que tinha a ver com essa harmonia do universo, e ele vai usá-la 500 anos depois que ela apareceu na história humana, pela boca dos filósofos. O irmão já disse que era como se o Senhor, na sua soberania, tomasse essa palavra, logos, e colocasse no caldeirão da filosofia para cozinhar. Até que viesse João, o evangelista, o apóstolo. Ele então tomasse essa palavra dos filósofos e usasse assim: no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Então agora João vai personalizar esse Logos, dizendo: não é uma força impessoal, não é um poder, não é uma causa primária, é uma pessoa. Então ele vai dizer assim: a vida estava no Logos, e a vida é a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sem ele, sem esse Logos pessoal, Cristo, o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então João personaliza esse Logos maravilhoso, que é a imagem de Deus. Então, voltando onde nós estávamos. Quando Deus se conhece, no ato de se conhecer, quando é uma força de expressão, porque quando é tempo, né? Então, no ato eterno de Deus se conhecer, ele projeta uma imagem de si. E a sua imagem é o seu verbo, seu Logos, Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Paulo também escreve aos Coríntios, dizendo assim: Deus cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, está vendo essa palavra imagem? No grego original é a palavra icon. Nós temos uma derivada em português, que é ícone. O que é um ícone? O ícone é uma imagem, uma expressão de algo, não é? Então, quando a palavra é usada para se referir a Cristo, icon, no grego, significa que ele é a expressão, ele é a representação exata daquilo que Deus é, o icon. Isso também é usado, esse termo, para se referir àquelas imagens que eram gravadas em cera com o anel de selar de autoridades. Então, no anel de selar havia uma imagem, ou um icon. E quando uma correspondência, por exemplo, que devia ser selada para ser lida só para quem pudesse abri-la, quando aquela correspondência era selada com aquele anel, então a imagem que aparecia na cera era exatamente a imagem que está no anel, é claro. Também é usada para as efígies nas moedas. A moeda que tem uma imagem ali do imperador, a cara do imperador ali, é um icon, não é? Porque representa exatamente o imperador, sua face, não é? Então, ele, Cristo, o Logos, o Verbo, é a imagem do Deus invisível. Tudo que de Deus se pode conhecer está expresso no seu icon, na sua imagem, no seu Logos, não é? Então, quando o salmista no Salmo 2 usa aquela expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, alguns estudiosos têm essa primeira interpretação, geração eterna. O Filho de Deus é eternamente gerado de Deus, porque ele é a imagem de Deus. É o que Deus projeta de si mesmo, é um com ele. Ele, Deus, o Pai, e a imagem dele são um. Por isso, Deus o Pai, Deus o Filho. O Deus unigênito está no seio do Pai. João é quem melhor descreve essa relação maravilhosa. Tão profunda, tão até mesmo incompreensível para nós, né? De unidade, de expressão. Pai e o Filho. Quem me vê a mim, vê o meu Pai. Não crês vós que eu estou em meu Pai e o meu Pai está em mim? Né? Então o Evangelho de João é tão rico em mostrar essa verdade para nós, que o Filho é eternamente gerado do Pai, não tem princípio, ele é o Logos eterno.
Ele estava com Deus e ele é Deus. Então essa é a primeira coisa. Agora, nosso foco com relação a esse verso não será essa primeira interpretação, o Filho eterno de Deus, gerado de Deus, mas o Filho de Deus feito carne, gerado em ressurreição, que é a interpretação de Atos 13, certo? Você viu que Paulo cita especificamente o Salmo 2º? Você prestou atenção? Ele diz, como está escrito no Salmo 2º, Paulo diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí Paulo vai interpretar, isso agora se cumpriu, porque ele ressuscitou ao Senhor Jesus. Do que todos nós somos as suas testemunhas, né? Então vamos ficar aí com essa ênfase, que será a nossa central. Agora, meus irmãos, vamos para alguns textos, por favor, juntos. Abra em Lucas capítulo 2. Depois de falarmos um pouquinho, então, sobre esse conceito, vamos chamar assim, da geração eterna, eu queria entrar, a partir de agora, no nosso encargo central, o primogênito dos mortos. Vamos para Lucas capítulo 2. Antes de lermos, nós vamos para alguns textos mais no Novo Testamento. Preciso dizer uma coisa. Essa expressão primogênito, na língua original, significa primeiro gerado, prototokos, primeiro gerado, primogênito. E ela aparece no Novo Testamento em alguns versos, são poucos os versos, e cada um deles mais precioso do que outro. E nós vamos procurar seguir um pouco essa sequência, então. Primeiro, em Lucas capítulo 2, olha essa menção. Uma menção simples, uma menção natural. Aqui, digamos, estritamente falando, não tem nada de diferente. O nascimento de um menino que é o primeiro filho de sua mãe. E é descrito esse relato é descrito com palavras tão simples e tão lindas assim. Vamos ler desde o verso 4, para adiantarmos um pouco. Diz assim, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, porque foi dado aquele decreto do recenseamento, que estão aí nos versos anteriores, uma ordem de César Augusto, para se recensear a população do império, né? Então é dito que José sobe de Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, José, da casa e família de Davi, a fim de alistar-se, ou recensear-se, com Maria, sua esposa, que estava grávida. Se você conhece o capítulo 1 de Lucas, haverá tempo para estudarmos isso com muita clareza, esses 3 capítulos iniciais tão lindos de Lucas, que são únicos de Lucas, né? Você se lembra que o anjo Gabriel anuncia a Maria, dizendo que o Espírito Santo operaria sobre ela, e que então, sem relação com homem algum, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, o poder do Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e aquilo que em ti será gerado é do Espírito Santo. É um ente santo. O Senhor disse isso a José, né? O que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o anjo para Maria disse, esse ente santo que há de nascer, ele será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35. Né? Então aqui está acontecendo exatamente aquilo que foi dito a ela pelo anjo. Ela se oferece ao Senhor por cumprimento dessa vontade de Deus tão sublime, que implicaria para ela até mesmo numa marginalização, numa vergonha. Ela era uma mulher jovem, muito jovem, virgem, grávida. Quando ela ouve aquela mensagem do anjo, ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Porque ela, pela graça de Deus, era um daqueles que aguardavam a redenção de Israel. E teve o privilégio de compreender que ela seria o veículo humano, sem que o homem estivesse envolvido. Outra maravilha, Deus corta fora o homem, porque o homem caído, não que a mulher não seja caída, não é? Mas sem a participação do homem, o Espírito Santo
produz um veículo humano, com espírito humano, alma humana, corpo humano, um homem completo, com natureza humana completa, no ventre da Virgem. E então o anjo vai dizer, é um ente santo, separado de todos os homens, é um ente santo que há de nascer, e ele será chamado Filho de Deus. Então, esse evento está acontecendo aqui onde nós estamos lendo. Vamos seguir. Lucas 2,5, 2,6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Também não quero entrar em detalhes agora. Mas outro mistério maravilhoso aqui. Coincidência, você não acha? Obedecendo a resposta para se recensear, Maria estava grávida, e quando chegaram na cidade onde deveria nascer, porque a profecia deveria ser cumprida, que ele nasceria em Belém, Efrata, que dentre as milhares de Israel não era de maneira nenhuma menorzinha, embora fosse literalmente falando, mas não seria porque dela sairia o guia, o pastor que haveria de apacentar o povo de Israel. Então lá está ela, e Lucas registra de uma maneira tão natural, digamos assim, tão bonita, dizendo, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho Prototokos, primogênito. Enfaixou, significa, literalmente, colocou os paninhos nele, as fraldinhas. Enfaixou e o deitou numa manjedoura. Meus irmãos, a tentação é grande de ficar nesse versículo aqui. Porque nós estamos vendo o Logos eterno, o Filho de Deus, o Verbo criador, sustentador de todas as coisas, feito homem, bebezinho, com fraldas, frágil e deitado numa manjedoura. É Ele, o Criador do universo, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Por isso João se maravilha tanto com isso, e vai dizer assim, o Verbo, Criador, sustentador, provedor, originador de tudo, se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. Glória como do único, unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. E ele vai dizer assim, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é o seu exegeta. É quem o revelou. Que maravilha, meus irmãos. Então, ela deu à luz o seu filho primogênito. Filho primogênito. Preste atenção. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Se as hospedarias de Belém soubessem quem estava no ventre de Maria, todas elas tinham posto seus ossos para fora, porque ele teria tido o primeiro lugar. Era o guia, o pastor, o rei de Israel que estava nascendo. Mas não havia lugar para ele nas hospedarias. Então, colocou nessa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí está então uma palavra simples, onde o termo prototokos, primogênito, aparece. O menininho, o primeiro de alguns outros que Maria teve, seu primogênito. Agora, vamos para mais uma expressão. Vamos seguir com esse título tão lindo do nosso Senhor. Por enquanto, ele é o primogênito filho, certo? Ele não foi morto ainda, ele nem começou o seu ministério, ele é só um bebezinho. Mas aí está o filho primogênito, aquele que foi gerado de uma maneira única, pela ação do Espírito Santo, porque ele é o Logos eterno. Mas ele assumiria uma natureza que antes ele não possuía. Ele apenas possuía a natureza divina, porque ele é Deus, Deus o Filho. Mas agora ele assumiria uma outra natureza, que não se misturaria com a natureza dele. Elas não se fundiriam, elas não se confundiriam. Por isso a pessoa dele é tão linda e tão misteriosa. Ele é Deus,
Ele é homem, sem se misturar, mas tem uma única personalidade. Tudo que ele faz como Deus e faz como homem. Ele morre como Deus homem. Ele não morre como homem, ressuscita porque é Deus, não faça essa confusão. Ele morre como Deus homem, ressuscita como Deus homem, permanece como Deus homem, assim permanecerá por toda a eternidade. Então, Hebreus capítulo 1, verso 6 diz assim. Veja se você já reparou na beleza desse versículo. Hebreus 1, verso 6. Nós já lemos o verso 5 há pouco, né? Vamos repeti-lo. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E vamos interpretá-la no aspecto primário da ressurreição do Senhor, como Paulo faz, em Atos 13. Então o texto continua assim. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E então o verso 6. E novamente, agora eu queria que você prestasse atenção, que linda frase. Ao introduzir o primogênito, inclusive aí nas nossas traduções está com P maiúsculo, está vendo? Porque é muito claro a quem está se referindo. É esse que é o resplendor da glória, a imagem exata do ser de Deus. É esse filho, olha lá o verso 2, lá em cima, Hebreus 1, 2. Nesses últimos dias nos falou pelo filho, não é? Então quem é esse filho? É esse que é chamado no verso 6 de o primogênito. Esse primogênito foi o quê? Foi introduzido onde? No mundo. Onde está a narrativa da introdução do primogênito no mundo? Lucas 2. Que nós acabamos de ler, inclusive usando a mesma palavra. Prototokos. Primogênito. Então, quando Deus introduz o seu primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Agora, duas coisas aqui. Vamos devagar com esse título Prototokos, aqui, primogênito. Nós não acabamos de citar João capítulo 1, se você quiser conferir lá é o verso 18. João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, não primogênito, unigênito. Por quê? Porque ele é único. Da parte de Deus, ele é único. Não há outro igual a ele, nem da parte de Deus e nem da parte dos homens. Ele é único da parte de Deus e ele é único entre os homens. Né? Então ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ou seja, a vida desse Deus unigênito encarnado, porque o Verbo se fez carne, nas palavras de João mesmo, no capítulo 1, ela nunca foi uma vida separada de Deus em nenhum sentido, em nenhum momento, a não ser naquele final, na cruz, por causa de ter sido feito pecado, quando ele vai dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Então João vai dizer, falando dessa vida única, que esse Deus unigênito está, ele não diz esteve no seio do Pai, agora ele está aqui entre nós. Ele não diz ele estará no seio do Pai quando ele partir. João diz, ele está no seio do Pai. E é ele quem revela ao Pai. Não é? Então, primeira coisa sobre esse introduzir o primogênito, é que o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele é o unigênito de Deus, por ser o único, como já explicamos. Mas, em outro aspecto, ele é o primogênito. Quando ele é introduzido, sendo o unigênito, quando ele é introduzido no mundo como primogênito, algo do propósito de Deus já está declarado. Nós vamos chegar a isso mais tarde, mas Paulo vai dizer assim em Romanos 8, 29. Você deve conhecer esse versículo. Ele foi feito o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Predestinou aqueles que ele chamou, a igreja, todos que creem. Ele predestinou aqueles que ele chamou para serem conformados à imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Então, quando o autor de Hebreus diz,
Deus introduz o primogênito no mundo, algo do propósito de Deus já está declarado aqui. Que ele não permaneceria como o unigênito de Deus, no sentido do propósito eterno de Deus. Como sendo o que ele é, ele sempre será o unigênito de Deus. Nunca haverá ninguém igual a ele. Nunca houve antes, nunca há agora, não há agora e nunca haverá depois. Não é? Porque ele é Deus, o Filho. Então, nesse sentido, ele sempre será unigênito. Mas quanto ao propósito de Deus, ele foi feito primogênito. Porque por causa de Deus ter semeado seu Filho na morte, colhido seu Filho em ressurreição, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ressuscitando seu Filho, então o seu unigênito se tornou o primogênito entre muitos que estão sendo e serão feitos conformes à imagem dele. E nós vamos chegar a isso daqui a pouco, em outro texto maravilhoso, quando Paulo escreve aos Coríntios. Taxativo, lindo, rico, profundo, sobre o nosso destino. Nós que cremos no bendito homem, servo, que foi tirado da morte e que foi feito o primogênito entre muitos irmãos. Então está aí essa expressão tão bonita. Deus é o sujeito do verso 6, né? Ao introduzir o seu primogênito no mundo, porque o verbo se fez carne. Então é dito, Deus diz, todos os anjos de Deus o adorem. Agora, irmão, interessante. Se você tem na mão aí a edição revista corrigida, a edição revista atualizada, você não vai encontrar esse versículo na Bíblia. Capítulo 1. Simplesmente isso. Pode procurar pela Bíblia toda. Vamos ler o Você não vai achar 3, esse versículo, todos os anjos de Deus o adorem. 21. Porque essa é uma referência a Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. E eu queria que os irmãos abrissem lá. Quem tem nas suas Bíblias aí, no Deus e pé Pai da de nosso página, Senhor Jesus Cristo, as referências que te remetem a outros versos, várias Bíblias aqui têm isso, né? Você vai ver que há uma indicação, inclusive, nas Bíblias que tem essas referências, a Deuteronômio 32, 43. Dentre os mortos, nos regenerou para Vamos abrir lá? uma viva esperança. Dizendo então que esse verso, essa expressão, e todos os anjos de Deus o adorem, ela estaria lá em Deuteronômio 32, 43. Acontece que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. o tradutor, De sorte segundo que a vossa fé o manuscrito original que ele utilizou, é claro, esteja ele não colocou essa expressão nesse versículo. Mas eu vou ler para os irmãos, há várias traduções que a contêm. Eu vou ler apenas uma delas. Mas vamos ler a nossa, primeiro, para você ver. A tradução que eu estou lendo é a Revista Atualizada de Almeida, que diz assim, Deuteronômio 32, abra por favor, verso 43. Escute aí. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Está vendo? Onde está a expressão em todos os anjos de Deus o adorem? Não está aí. Mas a sua referência joga para aí. Não é? Então você está uma das traduções de manuscritos originais que trazem este verso, porque realmente ele está em manuscritos originais. Então vou ler para você, por exemplo, a tradução King James atualizada. Se você for a King James original, você também não vai achar. A King James atualizada tomou o verso todo. E eu vou ler para você então como está. Está assim. E de fato ele não teve poder de voto. Exultai, a posição que ele defendia foi derrotada. Cantai de alegria, ó nações, junto com o povo dele. E todos os anjos de Deus o adorem. Vou repetir. Dizem os relatos exultai, cantai de alegria, ó nações, junto com o povo dele, e todos os anjos o adorem, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Que, na verdade, nesse verso nós temos duas coisas lindas, né? A primeira é todos os anjos, porque eles são criaturas, os mais luminosos, querubins, serafins, arcanjos. Satanás era um deles, antes de se tornar o Satanás, o adversário, né? Lúcifer, Miguel, Gabriel, os arcanjos. Todos os anjos de Deus o adorem.
Essa é a primeira coisa linda nesse verso. A segunda é, ele fará expiação. Isso temos na nossa tradução também aqui, revista atualizada, né? Final do verso. Ainda traziam na face. Esse que todos os anjos de Deus adoram, ele fará expiação ainda, perseverando. Pela terra do seu povo. Qual era a razão? Duas coisas lindas nesse verso. Nos regenerou. Agora então, vamos seguir. Esperança. Quando é que esse verso se cumpriu? Graças ao Senhor por isso. Citado em Hebreus 1:6. Todos os anjos de Deus o adorem. Citação de Deuteronômio 32, que acabamos de ler. Quando isso se cumpriu? Em particular. Vamos voltar a Lucas, por favor? Lucas 2 de novo. Abra comigo. Pelo nosso fiador. Vamos seguir com o texto que nós estávamos lendo. Dentre os mortos. Lucas 2. Nós sabemos, Senhor, que o nosso Redentor vive. E disso nós não temos. Olha que passagem maravilhosa, que será mais tarde estudada com detalhes quando o Evangelho de Lucas estiver sendo mais uma vez, na noite de hoje, o Senhor estudado com os irmãos. Lucas 2:8. Entre os teus servos, entre os teus filhos. Havia naquela mesma região pastores, o texto que estávamos lendo, né, sobre o nascimento de Jesus, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Verso 9 então vai dizer, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, ou o Messias, o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança. Esse é o Verbo de Deus encarnado. Encontrareis uma criança envolta em faixas ou em fraldas e deitada numa manjedoura. E olha o verso 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Fazendo o quê? Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra aos homens. E aqui se refere a todos os homens, não são homens específicos, mas aos homens a quem ele quer bem. Por isso ele enviou o Redentor. Né? Então, meus irmãos, esse verso 13 é o cumprimento que nós lemos em Hebreus 1:6. Todos os anjos de Deus o adorem. Você se lembra, já citamos aqui mais de uma vez, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo 3,16, ele fala assim, grande é esse mistério, o mistério da encarnação, vida humana, morte, ressurreição, glorificação de Jesus. Grande é este mistério, mistério da piedade, aquele Verbo eterno que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito e foi contemplado por anjos. Contemplado por anjos. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Contemplado por anjos. Então está aí o nosso Senhor Jesus, o Verbo feito carne, com uma multidão da milícia celestial, louvando, adorando, glorificando a Deus pela encarnação do Verbo eterno. E todos os anjos de Deus o adorem. Então, aí está ele, o primogênito sendo adorado. Agora nós chegamos na parte mais central do que eu gostaria de compartilhar. Colossenses, capítulo 1. Vamos lá. Colossenses, capítulo 1. E vamos explorar um pouco mais esse título. Como já dissemos, talvez seja o título mais glorioso do nosso Senhor Jesus, dentre todos os outros. Colossenses 1, 13. Abra, por favor, sua Bíblia para que você acompanhe. Esse ele se refere a Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não apenas o Filho unigênito, mas o Filho do seu amor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem, aí está a palavra que já explicamos, icon. Ele é a imagem do Deus invisível. E aqui temos de novo prototokos,
o primogênito de toda a criação. Antes que eu continue, o verso 16 e 17, queria que você olhasse o 18, por favor. Olhe com atenção. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. E agora temos o primogênito. Mais uma vez a mesma palavra. Mas agora é primogênito de entre os mortos. Então, antes de continuar lendo, gostaria que os irmãos fizessem aqui 2 colunas com os epítetos. Primogênito de toda a criação, que está no verso 16, 15. Primogênito de toda a criação, verso 15. E do lado de cá, a outra coluna, verso 18. Primogênito de entre os mortos. O primeiro título, primogênito de toda a criação, fala da glória do Verbo de Deus, o Logos, o Filho, que hoje nós o confessamos como nosso Senhor Jesus, como sendo aquele que é a origem, é o princípio de tudo que foi criado. Ele é o primogênito de toda a criação. Então o primeiro título aqui, o prototokos aqui, se refere a ele ter preeminência sobre tudo que foi criado. Ele não é igual a nada que foi criado, porque ele é o criador de tudo. Então ele é primogênito de toda a criação. Isso é uma glória maravilhosa. Mas nós vamos ver que a segunda coluna, que tem como título primogênito de entre os mortos, é o seu título mais glorioso. Ou seja, a glória do nosso Senhor Jesus como Redentor, primogênito de entre os mortos, é muito maior do que a glória do nosso Senhor Jesus como Criador. Será que podemos comparar glória com glória? Sim, podemos. Uma é a glória da primeira criação e outra é a glória da nova criação. Então a glória do Senhor Jesus como primogênito dentre os mortos é muito maior do que a glória do Senhor Jesus como primogênito de toda a criação. Está claro isso? Agora vamos ver um pouquinho então sobre isso. Como o nosso encargo não é falar sobre o primogênito de toda a criação, então vamos passar mais rápido sobre isso, nesse tema. Mas olha essas palavras. Ele é prototokos, primogênito de toda a criação, por quê? Olha o verso 16, por favor, Colossenses 1,16. Pois, ele está explicando então, por que ele é o primogênito de toda a criação? É porque nele foram criadas todas as coisas. Então, para usar uma figura simples, é como um vaso cheio de sementes. O poder da vida está lá dentro das sementes. Quando as sementes são espalhadas, nós vamos ter ali uma plantação, uma produção, uma coisa maravilhosa. Mas todas aquelas sementes estavam dentro daquele vaso. Quando elas foram espalhadas, então nós vimos o poder da vida. Isso é que significa, nele foram criadas todas as coisas. Todo o poder criador estava nele. Sem ele, nada do que foi feito ou do que foi criado se fez. Porque nele foram criadas todas as coisas. Isso é uma glória maravilhosa, não é? Hebreus 11 vai dizer assim, nós cremos, olha bem, Hebreus 11:3, nós cremos que o universo, isso significa todas as coisas criadas, o universo foi formado pela palavra de Deus. Logos. O universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que as coisas que existem vieram a existir daquelas de coisas que não existiam. Há uma linguagem na filosofia que diz assim, do nada só procede o nada. Certo? Filosoficamente falando, até certo ponto, isso pode ser verdade, não é? Mas teologicamente falando, está completamente errado. Porque Deus, digamos, quando foi criar, Ele usou os instrumentos que Ele próprio possuía em si mesmo para criar. Então, do nada, Ele criou. Ele não usou instrumentos prévios para criar, como montar um carro. Então, você pega as peças, junta todas e monta o carro. Aí o carro cumpre a sua função. Mas o Senhor criou do nada, digamos, Ele próprio produziu, para usar uma linguagem humana, os instrumentos para criar algo. A Bíblia chama esses instrumentos de palavra. Pela sua palavra, do nada, Ele criou todas as coisas. O universo foi formado pela palavra de Deus.
de tal forma que aquilo que existe veio a existir do nada, e não de algo prévio. Maravilhoso, porque nele foram criadas todas as coisas. Depois é dito, na parte final do verso 16, é por meio dele, porque ele é veículo da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é veículo, por meio de, através dele. E finalmente, para ele é a razão, ele é o foco, ele é o propósito. Depois continua, ele é antes. Sabe por que Paulo coloca ele é antes, inspirado pelo Espírito? Para que não houvesse confusão entre ele e as coisas criadas. Ele é antes de todas as coisas. Autoexistência. Irmãos, nosso Deus, e particularmente falando, nós estamos falando do Verbo, isso vale para a Trindade, obviamente, mas nós estamos falando do Verbo de Deus, o Filho de Deus, ele é o único ser autoexistente. Todos os outros seres são dependentes, mas o nosso Senhor, o Verbo eterno, é autoexistente. É o único ser que vive de si, vive por si, vive para si, de modo perfeito. Não precisa de nenhuma fonte de vida. Ele é a vida. Então, ele é antes de todas as coisas, autoexistente. E mais, nele tudo subsiste. Verso 17. E aqui a palavra subsiste significa mantém coesão. Por que as coisas se desintegram? Porque tem uma força que faz isso e que faz aquilo. Por que o microcosmo funciona dessa maneira? Por que as células se mantêm como são? Por que elas não se desintegram? Ele é o poder que dá coesão a todas as coisas. Agora, o próximo título, primogênito dentre os mortos. Chegamos no título mais importante. Veja o que é dito aí, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Repetindo, a glória principal do Senhor Jesus é essa, primogênito dentre os mortos. A glória do Senhor Jesus como Redentor é muito maior que a glória do Senhor Jesus como Criador. Agora, abra por favor comigo em 2 Coríntios 5. Vamos caminhando para o final. 2 Coríntios 5. 2 textos que vamos examinar aqui em Coríntios, para irmos concluindo. Esse primeiro, muito conhecido, mas talvez não tão bem entendido. 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, ou em união com Cristo, como alguém se coloca em união com Cristo? Pela fé. Fé significa unir-se a, lançar sobre outro, em confiança. Fé. Aquele que está em união com Cristo é uma nova criação. Seria a melhor palavra aí do que nova criatura. É uma nova criação. As coisas antigas ou velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Quando? Onde? Está muito claro, né? Em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ficar com esse versículo por enquanto. Já vamos explicá-lo um pouco mais. Abra agora 1 Coríntios 15. Outro texto bastante conhecido. Vamos buscar entendê-lo dentro do contexto que estamos compartilhando. 1 Coríntios 15. 45. Pois assim está escrito. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão. É mais um título muito sublime do nosso Senhor Jesus. Último Adão. Porém, é o espírito que dá vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Ou seja, primeiro Deus criou aquele primeiro homem para cumprir um propósito definido, no qual, aliás, ele falhou, não é? E então Deus começou um novo princípio com o nosso Senhor Jesus, né? Então, primeiro não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, o Adão,
formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Os mais velhos aqui já escutaram isso algumas vezes, então especialmente os mais novos, preste atenção. 2 títulos estão aí, muito sublimes do nosso Senhor Jesus. O primeiro está lá no verso 45, último Adão. E o segundo está aqui no verso 47, parte final. O segundo homem. Localizou aí? Então agora vamos ler, vamos repetir esses títulos à luz do que lemos em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, em união com Cristo, é uma nova criação. Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que coisas velhas já passaram? Porque em Cristo, tudo aquilo que é de Adão foi encerrado. A herança pecaminosa, o poder do pecado, a culpa do pecado, a herança do pecado, o juízo do pecado, né? A condenação do pecado. Ele é o último Adão. E por que nele foi encerrado? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, em união com ele. Então, por isso ele é o último Adão, o último de uma raça decaída. Mas ao mesmo tempo que ele é o último Adão, ele é o segundo homem. Graças a Deus por isso. Agora, é claro que entre o primeiro Adão e Cristo, houveram muitos homens, não é? O segundo homem, naturalmente falando, tem um nome. E o nome dele é? Qual foi o primeiro filho de Adão? Caim ou Abel? Caim. Então ele é o segundo homem, certo? Então, naturalmente falando, esse é o segundo homem, Caim. Como que o Senhor Jesus pode ser chamado de segundo homem? Porque aos olhos de Deus, homem é alguém sem pecado, não é? Então Jesus é o segundo homem. Porque aquele homem caiu e toda a sua descendência caiu com ele. Quando o Verbo se fez carne, ele é o último Adão. Isso não é um título maravilhoso? Ele encerra nele, ele termina nele. A culpa do pecado, a condenação do pecado, o poder do pecado, a herança do pecado. Então aquele que está em Cristo é uma nova criação. Coisas velhas já passaram. Eis que tudo em união com ele, se faz novo. Porque ele é o segundo homem. 2 títulos maravilhosos, meus queridos irmãos. Agora tem mais esse texto. Olhe lá. Verso 48. Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, olha aí, tais são. Ele não diz serão e nem diz foram. Nem futuro, nem passado. É presente. Tais são os demais homens terrenos. Como eles são, então? Pecadores, caídos, degenerados. Se quiser usar uma palavra mais forte, depravados. Né? Assim são os demais homens, por causa da queda do homem. Agora, olha que maravilha. E como é, também não é como foi, também não é como será, mas é como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Agora, quem são os celestiais? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Esses são os celestiais. Esses são aqueles que estão em união com Cristo. A igreja é uma embaixada dos céus na terra. Aqui estão os celestiais. O reino de Deus está na terra, na igreja e exclusivamente na igreja. Porque a igreja é celestial, ela não será celestial. Então, como é o celestial, tais também os celestiais. Agora chegamos no 49, que encerra esse parágrafo aqui. Olha a beleza dele, por favor. E assim como trouxemos, todos nós trouxemos a imagem daquele que é terreno. Oh, que infelicidade, não é? Primeiro dia da nossa vida, quando o bebê sai do ventre, é o primeiro dia de morte. Não é? Primeiro dia de morte. Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido. Sabe o que a ciência nos diz? A cada 7 anos,
as células todas do nosso corpo se renovam. Então todos nós podemos dizer que a cada 7 anos nós temos um corpo novo. Todas as células se renovam a cada 7 anos, é o que a ciência diz. Sabe o que a ciência não consegue explicar e nunca vai conseguir? Por que esse processo não prossegue indefinidamente? Qual a explicação? Se as células têm o poder de regeneração, a cada 7 anos se regeneram, por que esse processo não segue indefinidamente? A ciência não tem explicação. Ela está buscando, vai continuar buscando, nunca vai encontrar. Não é? Porque a causa não é física, a causa não é material, a causa é espiritual. Por que esse processo não segue indefinidamente? Porque o homem pecou. A causa se chama pecado. O salário do pecado é a morte. Essa é a explicação teológica. Fisiológica eles nunca vão encontrar. Porque era para isso estar acontecendo indefinidamente. Mas o homem caiu, o homem pecou. O salário do pecado é morte. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criação. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Essa vida já foi gerada naqueles que creem nele. Ele é, Cristo é, Colossenses 3, a nossa vida. E quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Já é uma realidade no nosso espírito humano. Tem sido uma realidade em nossa alma, porque ele tem renovado tudo que faz parte da nossa alma. Pensamentos, sentimentos, desejos, motivações, não é? E ele vai terminar isso, irmãos, aqui, naquele dia, quando ele de novo se manifestar. 1 Coríntios 15 diz assim, e vós recebereis, e o corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o mortal será revestido de imortalidade. E então se cumprirá, 2 pontos, tragada foi a morte pela vitória. E aquela pergunta tão linda, não é? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oh, meus irmãos amados, primogênito, prototokos, o primeiro, primogênito de entre os mortos. Você vê que esse título é muito mais glorioso do que o primogênito de toda a criação? Tem a primeira criação, Hebreus 1 de novo, a primeira criação será enrolada como um vestido velho. Porque, de novo, olha o que a ciência diz. Irmãos, a ciência verdadeira, pura, ela só tem que comprovar a Bíblia. Sabe por quê? O nosso Deus é o cientista. Ou tem alguém maior que ele, melhor que ele. Ele criou todas as coisas. Então, a verdadeira, pura, genuína ciência só confirma a palavra de Deus. Claro, não há outro caminho. Não é? Então, o que essa ciência vai dizer? Que o universo está envelhecendo. Não é? A lei da entropia. Não é? Envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. E sabe o que Hebreus diz? Que eles serão enrolados, esses céus e essa terra, como um vestido velho. Hebreus capítulo 1. E então haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Oh, meus amados irmãos, nós somos às vésperas desse acontecimento maravilhoso. Quando o primogênito de entre os mortos mostrar de novo o seu rosto para esse universo. Então as coisas caídas serão restauradas. Ele instaurará um reino milenar nessa terra, onde as nações verão a glória do grande rei, do príncipe da paz, nosso Senhor Jesus. E meus irmãos, quando esse testemunho na terra encerrar, chamado o milênio, então nós teremos aquela expressão final, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Você vê que é tudo novo? Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, nova criatura, nova criação, não é? Então, o primogênito de toda a criação é um título maravilhoso, mas essa primeira criação passará. Embora ela seja tão linda, céus manifestam a glória de Deus, mas ela passará, porque o homem caiu e ele sujeitou a vaidade, Romanos 8, toda a criação. Toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o Adão caído. Mas então a criação geme, suporta angústias até agora, porque ela está aguardando a revelação
da glória dos filhos. Filhos de Deus. Porque Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Não é maravilhoso, meus irmãos? Nós temos que terminar com isso. E deixa eu dizer uma última coisa. 1 Coríntios 12, é um texto que já foi citado aqui também várias vezes, se refere a esse novo homem da nova criação. Dizendo assim, 1 Coríntios 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora muitos, são um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aquele Cristo citado em Coríntios 12, não se refere ao Jesus Cristo. Por isso usa só a palavra Cristo, ungido, porque se refere a um homem coletivo. Não dá tempo para explicar isso agora. Quem sabe outro dia. Esse homem coletivo é o seguinte: quando o Senhor Jesus ressuscita dos mortos, e Ele se faz, Ele é feito, melhor, o primogênito de entre os mortos, Ele é constituído, aí, Colossenses 1, onde estávamos lendo, cabeça do corpo da igreja. Está aí em Colossenses 1. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele não era antes. Ele não é cabeça no sentido orgânico da primeira criação. Ele é separado dela. Cristo não é, escute de novo, Cristo não é, no sentido orgânico, vital, Ele não é o cabeça dessa criação primeira. Porque Ele não está unido com ela organicamente. Isso seria panteísmo. Compreende? Ele não está unido organicamente à sua primeira criação. Sua criação é algo fora dele, externo a ele. Ele criou. Embora ele intervenha, ele se faz presente, não é? Ele é transcendente, mas ele também é imanente, né? Sim, tudo isso é verdade. Mas ele não se confunde com a sua criação. Ele não é um com a sua criação, certo? Mas e com a nova criação? Ele é cabeça do corpo, a igreja. Está entendendo essa frase agora, irmão? Significa que quando nosso Senhor Jesus retornar, quero terminar com isso, senão não termino nunca, todas as inteligências criadas verão a glória de Cristo através da igreja. A igreja é o veículo atual e ela será o veículo eterno da revelação das glórias de Cristo. Os anjos continuarão olhando estupefatos para a igreja. Como sabemos? Efésios 3:10. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne manifesta de principados e potestades nos lugares celestiais. Cristo não está unido organicamente a anjo nenhum, por mais gloriosos que eles possam ser. Não há união orgânica entre Cristo e anjos. Não há união orgânica entre Cristo e o universo. Só há unidade orgânica entre Cristo e a igreja, porque Ele é cabeça do corpo, a igreja. Aí Paulo vai dizer, Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos. Meus irmãos, pensem nisso. Você e eu fomos escolhidos para fazer parte do veículo eterno, da revelação das glórias de Cristo. Para usar uma figura humana, porque não temos outra, a igreja será colocada nas eras vindouras numa vitrine de observação para todas as inteligências caídas com relação à graça de Deus, porque veja, Ele constituiu o seu corpo de homens falidos, pecadores, caídos, não é? Graça, isso se chama graça, veículo eterno da profundeza e beleza da graça de Deus. Segundo, veículo eterno das profundezas da glória de Deus. E terceiro, veículo eterno do conhecimento de Deus. Tudo o que as inteligências criadas poderão conhecer a respeito de Deus, eles conhecerão através do fluir de Deus em Cristo pela igreja. Está claro, irmão? Por isso que Paulo condenou os coríntios, dizendo assim, vocês não têm capacidade nem de julgar as coisas mínimas entre vocês, irmãos com contenda entre irmãos, vocês não sabem que vocês julgarão os próprios anjos? Veja o entendimento que ele tinha a respeito da igreja, não é? Veículo, vaso eterno, para que inteligências criadas conheçam a graça, a glória, cresçam no entendimento da graça, vejam a glória e cresçam no conhecimento de Deus, através desse vaso coletivo que se chama igreja. Então, meus irmãos,
o novo homem da nova criação é um homem coletivo. Sua cabeça já está no trono, seu corpo ainda está na terra. Quando ele retornar, ele irá chamar todo o seu corpo, de uma forma ou de outra, em um tempo ou outro, sem entrar em detalhes. Mas é fato, o fato final, definitivo, é que ele chamará todo o seu corpo para participar com ele da glória que ele tem. Essa é a igreja. Então, Efésios 4:13, para concluir, Paulo vai dizer assim, um verso tão conhecido, mas ele também se refere ao Cristo coletivo. Paulo fala assim, até que todos. Ele conferiu à igreja, concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, certo? Até que, veja, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E agora escute essa última frase. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Pergunta. Quem a Bíblia revela, o Novo Testamento revela ser a plenitude de Cristo? Quem é a plenitude de Cristo? A igreja. Está lá em Efésios 1. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E Efésios 4:13 está dizendo que o Senhor concedeu esses dons à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, até que todos cheguemos à plena varonilidade e à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, o que Deus designou quando Ele entregou-nos Cristo, é que nós cheguemos à plena estatura desse novo homem da nova criação. Para que não sejamos meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Lembra-se do texto? Pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, suprido por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Que texto maravilhoso, irmãos. Irmãos, tudo isso é verdadeiro, porque Ele é o primogênito de entre os mortos. Nosso Senhor Jesus. Vamos adorá-lo, vamos apreciá-lo com esse título maravilhoso. Que seja assim. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente venceu. Obrigado porque Tu, ó Deus, Pai, nosso Deus, introduziste Teu primogênito no mundo e todos os anjos o adoraram. Assim como nós hoje, pela Tua graça, também o adoramos. O Filho, o Verbo, o Logos, o Senhor, o soberano dos reis da terra, o primogênito dentre os mortos. Abre nossos olhos, Senhor, para que fique claro para nós quem nós somos em Ti. Obrigado porque Tu és o último Adão. E obrigado porque também és o segundo homem. Abre nossos olhos, Senhor, para que não vivamos vidas pequenas, medíocres, confusas, deprimidas, sem vermos a magnitude da nossa vocação. Abre os nossos olhos, Senhor. Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.